Olá, alunos da Escola Antônio Custódio, professor Paulo Henrique aqui. Hoje eu vim participar do Leitura-se a convite da professora Eugênia e compartilhar com vocês uma das minhas experiências de leitura de um livro incrível de título Depois daquela Viagem. Esse livro ele é da autora Valéria Piazza Polizzi. É um livro autobiográfico que narra a história dessa autora e como ela se contaminou com AIDS. O mais legal desse livro é porque quando a gente fala que ele vai abordar um tema tão pesado, ainda mais falando sobre alguém real que se contaminou e que passou a conviver com o vírus da AIDS, você acha que vai ser um livro pesado, mas não. Para fazer um rápido resumo, do livro, ela conta que em um cruzeiro conheceu o que viria a ser o namorado dela, passou a namorar com ele. Foi o cara que ela teve a primeira relação sexual dela e ela confiando nele, acabou não usando proteção, até porque também não era uma coisa tão difundida nos anos 80. Ela acabou se contaminando com AIDS, sem saber. E o cara ainda tinha um relacionamento extremamente abusivo com ela, a ponto de chegar a agredir ela, né? E ela, por paixonite, por pensamentos da época, achou que meio que dá para relevar, porque ele chorava, pedia perdão, enfim, aquela coisa de homem tóxico, né? E no final das contas, só acabou esse relacionamento porque a avó uma vez flagrou ele batendo nela. Foi passado para a família dela, foi preciso mil e uma situação, intervenção do pai, falar com a família dele, polícia, foi toda uma confusão. 3 anos depois, ela começa a apresentar sintomas de problemas gastrointestinais, vai no médico, é feito exames, eles veem que ela está com sapinha, aquela doença de bebê, vê que não é normal, faz mais exame, vê que ela tem AIDS, aí quando ela descobre, ela entra em depressão, passa um tempo mal em casa, os pais mandam ela para passar uma temporada com a tia nos Estados Unidos, porque ela é de uma família de classe média alta, né? A Valéria, vale lembrar, ela é uma menina de classe média alta, branca, enfim. Aí ela vai para os Estados Unidos, passa essa temporada lá, mas assim, muito mal, muito depressiva. Depois ela retorna para o Brasil e ela resolve começar a mudar a vida dela. Vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso de teatro. Nesse curso de teatro, ela se dá bem depois disso, ela vai fazer um intercâmbio, concorre para o intercâmbio, passa, vai fazer intercâmbio, ela conhece uma galera com outra mente, né? Para ter ideia, tem uma menina completamente cega que está aprendendo outro idioma e saiu do país dela sendo cega sozinha e vai morar em outro país, que é nos Estados Unidos, e em nenhum momento ela é a coitadinha da história. Mas assim faz você refletir sobre muita coisa o livro. Depois disso ela retorna para o Brasil, depois desse intercâmbio, e ela resolve começar a falar. Ela abre o jogo para, depois de algumas situações que ela vivencia, para os amigos dela, né? E ela fala que tem AIDS e tudo mais, e ela começa a perceber também as dificuldades de quem tem AIDS, que não é o detalhe, aliás, minto, não é quem tem AIDS, é errado. Quem tem AIDS é quem está manifestando sintoma de doença, de quem convive com HIV, que é o correto. Que no caso ela estava tratando e ela não estava manifestando nenhum sintoma. Então ela só tinha o vírus, mas não tem a doença. Tem diferença, viu? Não vão falar por aí, quem tem AIDS é quem está doente, e quem tem HIV é outra coisa. Está com vírus, pode até transmitir se não estiver fazendo tratamento, mas não é igual. Enfim, eu sei que ela ela conhece um rapaz na cidade, acho que na cidade da avó dela, se eu não me engano. Ela conhece ele, que é do grupinho de Santos. Ele gosta dela, dá em cima dela. Eu sei que eles acabam ficando, mas assim, sem sexo. E aí, ela muito preocupada de não transmitir nada para ele. Eu sei que no final ela gosta dele e acaba abrindo mão de ficar com ele por medo de passar o vírus para ele. Ela até comenta que a vida de quem convive com o vírus do HIV é uma vida de perdas por essas situações, como ela acabou perdendo a oportunidade de ficar com ele. O livro em si, ele é muito bom, gente. Ele aborda muitos temas, como eu falei, preconceito. Só para ter ideia, no início ela comenta que o pessoal não acreditava que ela tinha pego AIDS da maneira como ela pegou, porque era anos 80, achava que era uma doença apenas de gays, de homens gays, era conhecido como câncer gay na época. Quando melhorou um pouco a cabeça, foi visto como uma doença de pessoas promíscuas, de pessoas usuários de droga e de gays. Não imaginavam que uma mulher heterossexual, na sua primeira relação, uma relação monogâmica, onde ela só ficava com esse namorado, pudesse pegar AIDS.
E aí é até bom porque faz a gente refletir, né? Porque a gente traz para a vida da gente. Se naquela época era assim, imagine hoje. Hoje em dia a gente tem que se cuidar. Ele faz você parar para analisar um pouco sobre... Ele te educa do ponto de vista da educação sexual sem ser uma aula, sem ser falado de uma maneira fria. A gente vê como um amigo da gente que está contando história pra gente. Então é muito legal o livro, muito legal mesmo, recomendo. Fora que ele traz, tem uma frase em inglês que ela passou a adotar na vida dela, que é o Carpe Diem, né? Essa frasezinha, eu não me lembro se é exatamente no inglês, não, se eu não me engano é uma frase em latim, não recordo. Mas enfim, é uma expressãozinha que ela passou a adotar, que quer dizer mais ou menos, aproveite o dia. Só que não é um aproveite de qualquer maneira. Esse aproveite, ele é do tipo aproveite, mas aproveite tudo que puder, mas de uma maneira responsável. Porque se ela fosse irresponsável, ela teria, por exemplo, tido relações sexuais com carinha de santos. E ela não fez isso. Ela tentou aproveitar o máximo que ela pôde, mas ela era muito responsável. Alguém pode pensar, mas é triste. Não. Os amigos dela, depois que souberam de tudo, mudaram o pensamento deles. Ela aconselharam ela a escrever o livro, ela escreveu, ela viajou o Brasil inteiro dando palestra em escolas, universidades sobre esse livro. Esse livro foi um best-seller. Eu já li, já era a 18ª edição. Ela, depois disso, namorou, casou. O cara que ela casou era soro discordante dela, ou seja, ela tem HIV, ele não. Como ela faz o tratamento, ela fica indetectável e ela passa a não mais transmitir, né? Ela tinha relação, ela poderia ter tentado uma gravidez, poderia ter sido mãe. Ela disse que nunca se imaginou com a idade que ela tem. Ela hoje em dia está com 50 e poucos anos, né? Se não fosse 50 e poucos, chegando nos 50. Acho que ela está com 51, 53, é uma coisa assim. Ela é viva até hoje, o que assim é incrível, porque pessoas com dinheiro da época, que se contaminaram na mesma época que ela, muitos já morreram, para citar exemplos de pessoas famosas. O Cazuza, né? O Renato Russo. E ela está viva até hoje. E a maneira como ela fala sobre AIDS, nesse livro, o diferencial dele é que todo mundo, ao falar sobre AIDS, HIV, fala sobre morte. E ela, durante todo o livro, fala sobre vida. É muito legal. Termina o livro, fica aquele quentinho no coração da gente, do tipo, que legal, que livro bom. Foi um dos melhores livros que eu já li, gente. Recomendo demais. Se eu não me engano, tem na nossa biblioteca, viu? Tem no Multimeios. Quando ele voltar a funcionar, vocês podem pedir emprestado para ler. É um livro maravilhoso. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito, muito por cima por causa do tempo, gente. Né? Já está aqui com quase 8 minutos de vídeo. Mas tem muito detalhe legal. Muito detalhe legal. Que se eu fosse contar, e eu gosto de detalhar, podia me dar meia hora que ia brincando e eu ia contar o livro para vocês, porque é incrível. Pois espero que tenham gostado. Um abraço a todos. E eu espero que o Leituras de vocês seja assim, incrível e que deixe todos vocês com muita vontade de ler e explorar esse mundo da leitura que assim só tem a acrescentar a cada um de nós.